A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que o Shalom de Deus esteja agora sobre os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva, eficaz Palavra de Deus. Nós nos propusemos essa semana estudar o acróstico Tachuar, 7 condições indispensáveis para uma oração respondida por Deus. Hoje estamos na segunda letra A, de adoração. Amados, além de um coração humilde e temente, que tudo seja para a glória de Deus. Em Isaías 43, 21, diz que nós somos feitos para a glória de Deus, para adorar a Deus. Amados, isto é um milagre, essa disposição de viver e tudo que fizer ou disser, seja para a glória de Deus. Desde a queda do homem, o homem vive de maneira individualista, egoísta, orgulhosa, egocêntrica. Agora, quando brota pela graça, o trabalhar diário da graça, através da palavra, da oração, né? 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e oração. Vemos que a adoração, ela é uma expressão de valorizar a Deus mais que tudo. É colocá-lo realmente em primeiro lugar no seu coração. É aí que realmente a oração é respondida. Desde a queda de Adão e Eva, o homem se tornou idólatra. Ele está pegado ao pecado, adora a criatura. Está sempre buscando a Deus por interesses neste mundo. Até Paulo chama de desviado aquele que só pensa nas coisas da terra. A pessoa não tem nenhum interesse em Deus, foi perdido, né? A morte espiritual é a perda desse interesse por Deus, desse relacionamento e essa percepção de Deus. Onde o homem só vai a Deus para buscar coisas e resultados. Não é um relacionamento. Isto é um milagre. Amados, então quando devolvemos ao Senhor o primeiro lugar, estamos realmente na posição, na condição de termos nossas orações respondidas. O homem, ele está preso muitas vezes por ídolos, por aquilo que se torna mais importante do que hoje, ter uma comunhão mais profunda com Deus do que ontem pela graça. Veja, esse é um chamado específico. Ele é insubstituível, né? Essa é a agenda de Deus. É um chamado que, quando nós o atendemos, nós estamos na posição certa para termos orações respondidas. Uma pessoa ingrata, idólatra, soberba, uma pessoa que está buscando apenas seus interesses neste mundo, não é um filho, é um cachorrinho. Jesus disse que aquele que não entra pela porta, lá em João 10, mas que entra por outro lugar, é ladrão e salteador. Muitas pessoas estão apenas tentando extorquir de Deus bênçãos, promessas, mas não estão realmente colocando a prioridade. Sabe, é essa prioridade, a conexão, amados. Olha, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Viver para a glória de Deus não é apenas um jargão, mas realmente compreender o seu chamado a um relacionamento cada vez mais profundo, diário, pela graça. Isso é uma responsabilidade, um privilégio, um compromisso, uma disciplina. Quando nós compreendemos que Deus deseja ter um relacionamento cada vez mais profundo, o qual foi perdido na queda por Adão, e nós começamos a ver que o nosso coração é dele, e que precisa haver essa restauração, níveis de apego, né? O ser humano está tão longe de Deus, tão apegado a tudo aquilo que é passageiro, provisório. E quando nós compreendemos que esse chamado, ele é prioridade para Deus e nós o atendemos pela graça diariamente, nós estaremos dando a Deus espaço e oportunidade para ele se revelar. E à medida que ele vai se revelando, como diz 1 João 4,18, ele vai tirando o medo e colocando a fé. Ninguém pode confiar em quem não conhece. Deus, desde a queda, é mal interpretado, é um estranho. E quando nós nos voltamos a ele para ter relacionamento, né? Aí não é uma oração apenas para buscar coisas, mas para buscar a Deus, né? O salmista diz isso de uma maneira muito clara. No Salmo 27,4 diz: deleita-te no Senhor, e ele considerará o desejo do seu coração. E no Salmo 37 também fala a mesma coisa. Ele fala sobre a importância de nós entregarmos e confiarmos. Mas quando fala de entregar e confiar, ele não está falando apenas de entregar
pedidos, né? Por cada queda temos muitas necessidades, Deus quer suprir. Mas ele está falando de entregar-se. Eu falei do Salmo 27,4, o Salmo 37,4, que diz que é deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. O Salmo 27,4 também é muito interessante, porque fala algo muito parecido. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida, para, veja, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Ele está buscando aquilo que Adão perdeu, olhos e ouvidos espirituais, exercitando essa busca na direção de ver e ouvir. Veja, é assim que uma criancinha vai tendo o seu nervo óptico fortalecido, porque no início ela vê tudo embaçado, e à medida que ela vai forçando os seus olhinhos, ali ela vai fortalecendo sua visão e enxergando cada vez melhor. Assim o Senhor diz nesse salmo para nós o que nós realmente precisamos. Uma coisa é pedir ao Senhor, uma coisa, não é duas. Como é importante termos um alvo. Quem tem muitos alvos ao mesmo tempo acaba se perdendo, como aquele terreno pedregoso que tinha muitas ambições, como Marta que estava afobada com tantas coisas, né? Uma só é necessária. Maria estava sendo gerada pela graça. Esse uma coisa, veja ali, contemplar a formosura do Senhor. Isto é, buscar o Senhor para percebê-lo. Isso é um privilégio. A principal perda na queda não foi o Éden e os privilégios no Éden. Foi perceber ao Senhor. Essa percepção vem primeiro. É dessa percepção que vem a vivificação, que vem a fé e que aí sim virá a herança. As coisas de Deus são muito bem feitas, amados. Em Deuteronômio 30, 19, 20 diz que depende a nossa vida, disso depende a nossa vida, em apegar-se ao Senhor. Então a questão é, o coração está longe e sujo. Lá em Efésios capítulo 4, diz que por causa da dureza do coração, né, o pecado endureceu o coração, o entendimento ficou em trevas, né? O entendimento ficou obscurecido. Então é como se a lente do coração tivesse embaçada, a lente do coração está embaçada, a mente não entende. A mente, o cérebro não entende, não capta, os olhos físicos não captam. Desde a queda, os olhos físicos captam problemas, dificuldades, fraquezas, perseguições. É isso que o ser humano vê desde a queda. Mas a lente do coração está fechada para Deus, como diz em Isaías 59. Criou-se uma cortina por causa do pecado. Agora o sangue de Jesus vai purificando. À medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, Ele vai nos ensinando a nos limpar e Ele vai nos ensinando a se relacionar com Ele, colocando Ele em primeiro lugar. Amém, amados? Então, o que diz aqui em Efésios 4 é que a lente do coração está embaçada pelo pecado. Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando nós colocamos o perceber ao Senhor e nos voltamos a Ele, Ele começa a mostrar quais são os pecados que precisamos nos arrepender. Veja, quando nós começamos a nos converter de verdade, o Espírito Santo começa a mostrar aonde está a sujeira. Lembre-se quando Moisés se voltou para Deus, Deus disse, olha, tire o pó da sua sandália. À medida que nós começamos a nos voltar ao Senhor e levá-lo a sério e buscá-lo de coração, Ele começa a revelar áreas da nossa vida que estavam encobertas pela soberba da carne, pelo véu da carne. E aí isso começa a ser confessado e limpo. O diabo começa a perder legalidade, começamos a ficar fortes, começamos a ficar sábios, a nossa fé começa a ser vitaminada e esclarecida. À medida que o coração vai sendo limpo e vai percebendo o Senhor, não como na queda, com medo, né, de forma deformada, porque a serpente colocou isso. Não, quando começamos a resgatar a verdadeira percepção do Senhor, a fé começa a brotar e o pecado começa a ser percebido, o arrependimento, o dom do arrependimento, né, vai brotando e a pessoa vai confessando e aquilo vai sendo retirado pelo sangue de Jesus e a percepção vai melhorando, e a percepção vai melhorando. Olha o que o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu buscarei de forma disciplinada e é um privilégio. Ó, contemplar a formosura do Senhor a cada dia no templo, né? E aprender. Então é ter os seus ouvidos abertos. O homem desde a queda não consegue entender a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Essas coisas um coração sujo não acha. Um coração maligno não acha. Não consegue entender, perceber, praticar, aceitar. É loucura para a carne. Mas à medida que o Senhor começa a limpar o coração, essas coisas começam a ser preciosas, começam a fazer sentido. Essas coisas começam a ser parte da nossa vida.
Que Deus possa tocar o teu coração agora enquanto você ouve essa mensagem e faça esse milagre da adoração.